Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui de novo, Além das Águas Podcast, para fazer hoje um bate-papo com a nossa primeira mulher aqui no canal. O nome dela é Taiga Casarini, um nome diferente, e a profissão dela também é bem diferente. Ela é, além de ser jornalista formada, ela é sommelier de cerveja. Nós vamos explicar um pouquinho o que é isso e vocês vão entender melhor o universo aí da cerveja, o que acontece de diferente aí que ela vai poder contar pra gente. Como referência, porque nem precisaria, porque ela tem um currículo tão invejável, tanta formação, mas ela mesma que vai falar. Ela é filha do querido Amaury Casarini, da antiga loja Eletrogás ali da Rua São João, né? Irmã também do meu querido amigo lá da Ordem de Molay, o Bidu Casarini, então referência não falta. E ela vai falar da profissão. Tudo bem, Taiga? Tudo certo, e vocês? Um prazer estar aqui. Tudo jóia. Um prazer é nosso. Eu gostaria de te agradecer, ter aceitado o nosso convite, dar essa credibilidade aí para o canal Além das Águas, que está começando e precisa de gente interessante aí, igual as histórias que você já contou um pouquinho para mim atrás das câmeras aí, né? Sim. Então, Te mandei um podcast previamente. ela mandou tanto áudio que dava, se eu pegasse e colocasse só o áudio, já dava um podcast. Já é a versão no Spotify do podcast. Você viu? E também estamos aqui com o Juan, né? O Juan está participando de todos os bate-papos aqui com a gente. Obrigado, né? Enfim. O Silvio não veio hoje. Não veio. O Silvio tá cansado, ele não bebe também, ele achou que não tinha necessidade. Sabe o que eu estava pensando? Se trouxesse um linguagem de sinais aqui para você ia falando, ia ficar legal nesse programa. Ele ia ficar toda hora aqui, assim, ó. Não ia ficar legal? Vai ter bastante assunto de cerveja, né? Que é um assunto que bem interessante para muita gente, né? O brasileiro tem uma afinidade com esse tipo de bebida, mas ela vai falar de outras bebidas também, que faz parte do universo que ela trabalha. Bom, tá todo mundo curioso aí para saber um pouco mais da formação que eu falei aí, que você tem um currículo tão extenso. Fala um pouquinho da tua formação. Bom, eu me formei em jornalismo, né? Mas decidi me especializar na área cervejeira, né? E aí eu tenho 2 cursos de sommelier de cerveja, resolvi fazer em 2 institutos, porque quando eu comecei a estudar sobre cerveja, no Brasil também estava começando a questão dos institutos e escolas, que na época não tinha um curso para eu me especializar, aprender mais, né? Não tinha ainda muito acesso à informação. Hoje a gente tem diversos institutos, escolas voltadas para o assunto, para as pessoas se profissionalizarem, né? Mas aí eu fiz 2 cursos de sommelier e quando começou a aparecer outros cursos, eu comecei a agarrar todos, né? E daí eu fiz também mestre em estilos, que seria um segundo degrau, né? Estilos? O que é? Mestre em estilos. Ah, estilos. São os estilos de cerveja, né? Pra gente se aprofundar ainda mais nas histórias, na técnica das receitas, no que cada receita precisa ter de aroma, de sabor, que é isso que a gente vai falar mais pra frente também das minhas experiências como juíza de cerveja, que é isso que a gente faz no julgamento, nos festivais, enfim. A gente precisa desse conhecimento para avaliar as cervejas e dar essas pontuações para elas, que é isso que ajuda a evoluir o mercado, inclusive, né? Fiz técnica em produção de cerveja. Eu poderia trabalhar numa fábrica, inclusive. E acompanhar a produção da cerveja, é isso? Eu fiz técnica de produção no Senai, mas como eu não fui atuando na área, eu teria que voltar, inclusive, a estudar muita coisa da produção. Mas fiz o curso, fiz um curso da FGV, que chamava Administração dos Negócios da Cerveja. Não existe esse módulo mais, eu sou defensora de que volte, porque foi um curso muito bom. Fala muito de negociação, de estratégia, de você como empreendedor, né, do mercado, que é o que mais precisa, na verdade, hoje, de profissionais, aliás, pessoas se profissionalizando para atuar no mercado. Que mais eu acho? Acho que eu fiz isso. Eu fiz o BJCP Você só também. Fez isso? Só isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Eu fiz o BJCP também. BJCP é o Beer Judge Certification Program, que é o programa de certificação de juízes internacionais, né? E
existem 4 escalas, eu tô na segunda, tô na metade. Ainda não tive tempo depois de conseguir estudar, porque você passa por provas, né, avaliações, enfim. E por isso que eu parei na segunda. Pretendo tentar as próximas, sim. Mas as próximas são bem mais difíceis, tanto que na 4ª escala são poucos brasileiros que estão. Mas temos alguns brasileiros nessa escala. E, bom, acho que de especialização é isso. Sou juíza internacional, né? Já julguei em diversos festivais mundo afora, no Brasil. Tem histórias bem legais sobre isso também. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mais pra frente. Eu queria saber, assim, só para o pessoal se localizar, que está assistindo. Um sommelier de cerveja, eu até não conhecia. E quando eu comecei a fazer a lista aqui para o canal, quem eu vou convidar, quem vai contar as histórias aqui, me falaram de você. Não te conhecia pessoalmente, apesar de conhecer toda a família, não te conhecia pessoalmente. E muito menos saber que você tinha uma formação tão diferente. Eu falei, não, isso é muito interessante para a Olímpia, saber que tem uma pessoa daqui que faz parte de um mercado tão diferente, tão amplo e tão interessante. Então, eu conheci a sommelier de vinhos, que é aquele cara que você vê na televisão direto, ele degusta, ele avalia, ele dá o parecer dele, mas de cerveja, sinceramente, não sabia que existia. E aí eu queria que você explicasse isso para o pessoal que talvez não tem conhecimento, o que faz um sommelier. Primeiro que sommelier e sommelier para mulher, né? Existe o feminino? Existe. E essa palavra denomina o profissional que entende do serviço, da história, do conteúdo de uma forma técnica, né, do que você está consumindo. E essa palavra ela é usada não só para quem trabalha com cerveja e vinho, mas cachaça também, por exemplo. Sim. E charuto também. Legal. Ter o cara especializado, então, em degustar e avaliar o charuto também. Sim, é a pessoa que está apta... São universos que se conversam aí, né? Se conversam, porque é o profissional que está apto a decidir por você um produto de acordo com o seu gosto. Ele tem o conhecimento técnico para, de acordo com o seu gosto, te indicar o melhor produto. Que interessante. Porque é isso, né? Tem gente que fala, eu não gosto de vinho seco, eu não gosto, né, ou eu quero um vinho mais frutificado, o que você me indica? A cerveja é a mesma coisa, né? Então, o brasileiro, ele se acostumou com a cerveja num sabor só, ele tem até a dificuldade de entender que a cerveja tem uma infinidade de possibilidades de receitas, né? Eu costumo comparar o seguinte, imagina que até hoje, na sua vida, você tivesse acesso a apenas um sabor de bolo. E, de repente, você começou a estudar a história do mundo e começou a descobrir que na Bélgica fazia um tipo de receita, na Alemanha outro, nos Estados Unidos outro. E aqui no Brasil existem histórias também que faziam bolos de diversas receitas. Então, a gente começou a resgatar todo esse universo. No mundo existe esse resgate. Por exemplo, na Alemanha, que a gente tem tanta referência sobre a cerveja, né? Na Alemanha também teve esse processo de industrialização, de um pouco de perda da variedade de estilos de produção de cerveja. E quando a gente fala de mercado de cerveja artesanal, o que a gente passa no Brasil, existe isso no mundo, essa dificuldade de inserir a diversidade e as pessoas entenderem que porque é um processo diferente e que se trata de produtos de ingredientes de alta qualidade e porque a gente é uma empresa pequena, compra menos, então isso encarece o nosso produto. Então tem uma série de coisas aí por trás. Então essa guerra do mercado artesanal, do pequeno produtor, ela existe no mundo inteiro. Né? Não é um caso particular do Brasil. Aqui tem talvez um problema um pouco maior para a gente, porque a gente precisa dessa educação, né, desde o zero. Então da fatia dos brasileiros que consomem cerveja, 98% consome industrial. A gente tem... Eu posso até chutar que a gente está chegando nos 3% de share aí do mercado. É muito pouco, mas é muito pequeno. Muito pouco. Então, assim, a gente precisa realmente ser criativo, né? Entender muito do assunto, entender dessa abordagem que a gente tem que ter com as pessoas, porque não se trata de uma venda qualquer.
é uma venda educativa, né? Você tem que o tempo todo levar a informação para convencer a pessoa de que aquele produto que ela vai consumir é bacana e tem que tirar a limitação da cabeça dela de que cerveja tinha aquele sabor, aquele aroma, se consumia daquele formato, naquela temperatura. Então, você tem que virar para o brasileiro que ama cerveja gelada na praia, futebol, né? E de repente E falar assim, não, por favor, prove uma coisa que não tem nada a ver com a cerveja que você gosta e eu quero que você goste porque esse é o produto que eu vendo, né? Não é tão fácil assim. Esse mercado, acho que o Brasil é um país com uma possibilidade de crescimento enorme. Porque, assim, igual aconteceu na década de 90, com os veículos, com os carros, né, abertura do mercado para os importados, a gente conheceu carros de marcas e possibilidades das mais impensáveis, né, que vieram para o Brasil naquela época. E o mercado amadureceu, né, trazendo essas marcas, aumentou a competitividade e hoje fabricamos carros melhores. Cerveja, a minha lembrança de mais jovem, existia cerveja clara e escura, não é isso? Cerveja preta, que é mulher que tomava, cerveja... Dava leite, né? O povo falava, não é? Mulherada tomava para amamentar. Exato. Eu não sei se é lenda isso ou não, mas... Boa parte disso é marketing. Marketing, então, para poder vender cerveja para mulher grávida. Eu ouvindo essa história, eu descobri Sim. que eu sou sommelier em pão na chapa, mas eu gosto. Especificação boa, não é? Boa. E o que tem a ver com cerveja? Nada, achei que era interessante. A gente come o pão na chapa no boteco, né? Com cerveja? Com Exatamente. certeza? Com cerveja? Ah, tá. Então, eu acho que a cerveja segue o mesmo caminho, né? Assim como vários produtos. O Brasil era muito ainda pequeno nessa visão de produtos, de qualidade, e a cerveja que era fabricada, pelo menos que eu entendo, ela mudou de patamar. Hoje tem marcas como Heineken, né, que pegou no gosto do consumidor e trouxe um outro paladar, um outro tipo de cliente para consumir esse produto, saindo fora um pouco daquela cerveja mais fraca, que é quanto mais gelada melhor, igual você falou, né? Uhum. Então, eu acho que tem um mercado enorme para crescer e está crescendo. Sim. Você sabe que até em Olímpia, a gente tem a cervejaria Olímpia aqui, faz a cerveja própria da cidade. Até mandar um abraço lá pro pessoal. A gente é cliente também, eles fazem chopp, cerveja, e é muito boa, como tudo que é feito aqui em Olímpia, né? E então, explica um pouquinho sobre esse mercado que está crescendo. Cervejarias regionais, o que é a diferença, um pouco do que eu falei aí, eu queria que você explicasse mais. Tá, eu quero só pontuar duas coisas que você comentou que eu achei interessante. Primeiro, você comparou com a questão do carro, né? Mas eu posso te trazer para um mercado até mais próximo que isso. O próprio mercado do vinho passou pelo mesmo processo que a gente está passando. Né, quando veio o primeiro Mittelfrüh, que era o vinho alemão, que fez o maior sucesso, uma garrafa azul, enfim. Isso começou também a abrir muita porta, né, tanto para importação, quanto para melhorar o mercado de produção de vinho no Brasil, as pessoas entenderem, e até hoje, né? Hoje a gente tem uma parte do vinho natural crescendo também, que é um outro pedacinho aí do mercado dentro do vinho se transformando, que tem muito a ver com o que está acontecendo na cerveja, pelo fato das pessoas estarem buscando um produto artesanal, cada vez mais conectado com as raízes, né? A receita conectada com as raízes, enfim. Existe ainda muito pequena essa fatia, mas existe uma movimentação de mercado como um todo, assim, tanto da bebida quanto da comida, né? Essa busca, esse resgate por como a gente fazia as coisas inicialmente. Eu sempre comento que eu acho muito engraçado que a gente, por exemplo, o pão. A gente não chama mais o pão de pão quando a gente faz o pão. A gente chama de pão artesanal. Isso. Mas ele é o pão. Ele é o original. Só que pra gente hoje se referir às coisas que a gente faz como deveriam ser feitas na mão, a gente precisa do termo artesanal, porque o padrão muito tempo foi o industrializado. Porque tudo está tão industrializado. Exatamente, eu sinto isso de quando eu era pequena, inclusive esse processo. Em Olímpia mesmo, quando a gente era mais nova,
era muito mais fácil encontrar árvores frutíferas nas ruas. Sim. Hoje em dia é super difícil. É. Então, esse contato com o alimento, como ele é, né, a gente perdeu um pouco. Gerações novas possivelmente têm essa noção muito diferente da gente, do acesso ao alimento, né? Porque hoje você compra tudo na prateleira do mercado. E aí, esse mercado de cerveja artesanal, todo esse resgate, né, desse tipo de consumo, ele tem a ver com buscar o original do processo, né? Muito bem. É que eu trazendo assim a minha visão. A gente assimila, quando fala assim artesanal, tudo que é artesanal, a gente assimila que quando é comprado no mercado, parece que foi um monte de robô que fez. Tipo isso. E quando alguém fala que é artesanal, muitas vezes foi. você imagina o cara ali uma semana, 15 dias, fazendo bonitinho. Mas aí você quer que ele fale assim, nossa, eu quero beber isso foi feito com carinho, sem máquina, sem, né? Perfeito. Não sei, é a minha visão. Um cuidado maior com aquele produto, né? Mas você falou uma coisa muito importante, porque não tem a ver só com não ter máquina. Às vezes tem a máquina, mas tem a ver com respeitar o tempo do processo das coisas. E aí é uma das diferenças da cerveja, por exemplo. Porque uma cerveja industrial, ela começa a ser feita e vai para a prateleira do mercado para você comprar em 7 dias. E aí a outra... O produto artesanal precisa de pelo menos 40 dias. É isso. Aí as coisas se tornam mais naturais e mais... Exatamente. E aí você começa a entender também que não é só os ingredientes, é o tempo que o teu produto está na fábrica, né? O tempo que você utiliza um tanque. Então, tudo isso é o custo do teu processo, né? E muitas vezes o consumidor não quer pagar por isso, né? Tem aquele que procura um preço... É mais por ainda não haver compreensão sobre o que está sendo consumido. Sim. Né? É isso que tem que difundir essa cultura. Exatamente. Tem muita gente fazendo isso no mercado. A gente tem a Associação Abracerva. Eu fui também... Esqueci de comentar. Eu já fui... Aliás, eu não falei das minhas experiências, né? Depois a gente fala. Mas eu fui diretora de comunicação da Abracerva. A Abracerva é a Associação de Cervejarias no Brasil. E o intuito da associação é justamente melhorar o mercado como um todo. Não só difundindo, né? Comunicando, educando... usando de recursos, festivais, enfim, maneiras, palestras, né, de profissionalizar e levar informação para o mercado, mas também ajudou muito em questões, por exemplo, de legislação, né, antes cervejaria não podia fazer parte do Simples, agora pode, por movimentações da própria Abracerva, né, e isso nos ajuda lá na ponta, de uma maneira muito pequena, para ser muito sincera, hoje o resultado disso ainda é muito pequeno, mas a cerveja já nos custou mais. Ela ainda é custosa, né? É um caminho que tem que ser trilhado. São ainda, caminhos, né? exatamente. E isso é um trabalho demorado, né? Mudar essa cultura e essa visão que as pessoas têm. Eu queria aproveitar, para quem está assistindo, eu fazer uma pausa para lembrar o pessoal de entrar no YouTube e se inscrever para fortalecer o canal, para poder difundir mais, para as pessoas terem acesso a essa informação. Entrando, curtindo e se inscrevendo, fortalece e ajuda a gente a crescer no canal aí cada vez mais. E deixar o feedback no comentário já o que gostou. Legal também. Indicar alguém, né, para vir, enfim. Exato. O pessoal interagindo, pode mandar lá sugestão, quem você acha que merece. Tem alguém te devendo, você marca o arroba dele lá e já cobra lá também, né? Aproveita. Convite para tomar uma no bar. Convite para tomar cerveja. Aliás, estamos com um espetáculo de mulher que entende de cerveja. Você que vai no bar e acha que você entende isso, você não entende porcaria nenhuma. É não é? Aí entende. Você achou que você entendia de cerveja? Não, eu tô até aqui, né? Meio ainda me localizando aqui. Quando eu for tomar cerveja, vou começar até a olhar melhor agora. Você viu que legal? Ela trouxe os copos, depois nós vamos falar disso. Formatos diferentes, cada cerveja merece um copo especial, coisa que a gente às vezes nem sabe, né? Toma no tradicional americano e acha que é o melhor do mundo. A única coisa que eu faço bom é água gelada. Nossa, eu faço uma água gelada que é gostoso. Frita ovo também. Conta pra gente o processo da água gelada. Você pega a água, primeiro tem que ser uma água de qualidade. Ah, bom. Não é qualquer água. Eu pego lá na fonte do estádio. Aí você coloca no congelador e espera uns minutos até ela ficar geladinha e serve o pessoal.
Entendeu? Isso aí. É quase instantâneo. E a minha pipoca de micro-ondas? Boa. É boa, maravilhosa. Muito É bem. muito boa. Ô, Taiga, vamos voltar aqui e falar um pouco, antes de você entrar nesse mundo da cerveja, vamos falar um pouquinho da tua infância, formação e da onde surgiu essa paixão pela cerveja. Mas foi em Olímpia, foi fora, esse contato, como foi tua infância em Olímpia, onde você estudou? Vamos voltar um pouquinho na história, vamos lá. Bom, a minha infância foi bem típica olimpiense, pelo menos da nossa geração, né? Tia Elza, Anita Costa, Silva Mello Ah, que e legal. depois o Objetivo. Silva Mello eu fui quando, não sei se as pessoas vão lembrar, foi bem quando teve a decisão da troca do ensino, onde algumas escolas ficaram da quinta até o colegial e as outras do primeiro até a quarta série. E o Anita Costa ficou com o lado do colegial, né? E como eu estava indo para a quarta série, eu fui estudar no Silva Mello. Aí logo depois eu fui pro Objetivo. E aí teve uma debandada em casa, assim, né? Todos os irmãos foi pro Objetivo. Sim. E logo depois... Fiquei alguns anos no Objetivo, acho que... Na verdade, não lembro. Uns 3 anos no Objetivo. Acho que eu fui até... foi isso, eu fui até a 8ª série. E aí foi quando eu fui embora de Olímpia. Você sabe, falar de família, eu cometi uma gafe, não falei da tua irmã mais velha, Sim. Cristiane. Isso. Eu estudei com ela, Uau. no Anita Costa. Poucas pessoas conhecem a Cristiane. Ela acho que ela não está em Olímpia, né? Não, ela mora nos Estados Unidos, já tem mais de 20 anos. Estados Unidos? É. Ah, que legal. Manda um abraço lá para ela, sim. para a família, um beijão. Cristiane, que faz muitos anos que eu não vejo. Ela teve aqui recentemente, porque foi aniversário de 70 anos do meu pai. Sim. E aí reuniu todos os irmãos, né? Nós somos em 5. Teve cerveja? Só pra... Teve bastante cerveja. O que não falta na família é churrasco e cerveja. Eu acompanho lá. Eles não só entendem, não. Eles também tomam. Você já matou aula para tomar cerveja? Não. Na escola? Já. Tá explicado onde vem a paixão. E aí você... Aí você... Quem nunca? Participou dessas escolas que todo mundo conhece, falou o nome. Uhum. Teve a infância em Olímpia. Sim. E depois você saiu para estudar? Na verdade, quando eu saí de Olímpia foi decisão da minha mãe, né? De ir para outra cidade, enfim. E foi aí que eu comecei a me mudar. Porque eu mudei bastante nessa vida. Primeiro foi uma questão dos meus pais, né? A decisão deles começarem a mudar de cidade. E aí meu pai foi para São Paulo. Eu fui fazer cursinho em São Paulo e eu comecei a tomar as minhas decisões de idas e vindas. Eu sempre tive isso em mim, de estudar, trabalhar e ter a minha liberdade e ganhar o mundo. Ganhar o mundo, né? Poder viajar, poder fazer as coisas que eu gosto. E uma coisa foi levando a outra, assim. Como eu me dediquei bastante, eu trabalhei muito, mesmo. Às vezes eu pegava trabalhos em São Paulo que minha família até hoje fala, nossa, não sei como a Taiga aguentou, porque eu acordava de madrugada, era o horário do meu banho, não tinha como tomar banho em outro horário, eu saía pegar o ônibus, passava o dia inteiro trabalhando, ia para a faculdade à noite, isso já depois na vida, né? Mas eu mudei muitas vezes de cidade, tudo em busca de sempre melhorar, né? Alcançar o trabalho, os estudos, enfim. Exige muito, né, da gente. Sim. E às vezes as pessoas não entendem, né, o sucesso daquela pessoa que alcançou, mas é muita dedicação, estudo, especialização para chegar nesse nível de conhecimento aí. Quando fala de cerveja, de bebidas, né? Sim. E hoje tem esse respeito por causa dessa dedicação, desse trabalho que foi feito, né? Foi justamente porque o pessoal via, né, o tanto que eu me dedicava, o tanto que eu abraçava as coisas. Quando eu decidi, isso já depois de ter terminado a faculdade e tudo mais, que eu decidi investir no mercado de cerveja, eu abraçava tudo que eu via na frente. Eu me apresentava para as pessoas, me apresentava para os cervejeiros, me apresentava para as cervejarias, fiz um cartão, fui para um festival de cerveja, me apresentei para todo mundo, falei que eu estava disponível para trabalhar. Inclusive, hoje eu dou aula, né, nos institutos e minhas aulas sempre são voltadas para comunicação, mercado de cerveja, por conta de toda a experiência que eu tive, que eu trabalhei com importação também.
E aí, nos institutos, a gente fala muito de empreender, negócios e comunicação, porque hoje eu tenho uma agência de comunicação voltada para o mercado cervejeiro. E eu até me perdi um pouco tentando lembrar de tudo, mas eu ia dizer alguma coisa que eu esqueci, desculpa. Não, Vocês tomam cerveja nessa aula aí, não? Às que vezes, tomar, né? depende. Quando eu dou aula... Aí, Rodrigo, nós estudou errado. Quando eu dou aula especificamente nos institutos de sommelieria, né? E aí a gente está fazendo alguma aula sobre algum estilo específico, por exemplo, cervejas da Alemanha, cervejas da Bélgica, né? Aí a gente precisa, em determinado momento da aula, fazer a degustação para que eu mostre, né? Para que eles degustem e aprendam detalhes técnicos daquele estilo, que é assim que a gente vai treinando. É um trabalho que a gente precisa beber. A gente vai treinando e desenvolvendo. Tem o momento Taiga bebendo profissionalmente, tem o momento Taiga bebendo socialmente. Né? Na horas vagas você bebe? Nas horas vagas eu bebo, fico bêbada, não aconselho. Mas existe diferença, tá? E precisa, né? Precisa ter esse respeito como profissional, né? Diante do que você está fazendo. Se você está julgando uma cerveja, por exemplo, ou se você está fazendo uma análise técnica para alguma cervejaria, tem que ter esse respeito com o produto e para com o que você está desenvolvendo, né? Querendo ou não, é uma assinatura que você imprime ali do seu trabalho, né? Entender o detalhe técnico, definir e decidir uma mudança numa receita, né? Porque o sommelier ele pode ajudar com isso também. Ele pode ser contratado por uma cervejaria para que tome uma decisão no final sobre o produto junto com o próprio cervejeiro, né? E aí precisa, não tem como, tem que ter esse respeito, tem que, né, é só degustação e a gente chega num ponto que a degustação chega a ser 2, 3 goles, a gente já entendeu como é que está o produto. A gente já entendeu se tem defeito, a gente já entendeu se está faltando alguma coisa, se precisa adicionar alguma coisa, enfim, em questão de ingredientes, se a fermentação não deu certo, se você terminou a fermentação antes, tudo isso traz aromas, né, elementos, notas para a cerveja que você sabe de onde vem no processo da cerveja. E aí tudo isso, óbvio, necessita muito estudo, muita prática, muito treino. Você já reprovou muita cerveja, já? Já, bastante. Nossa. Falar em dúvida, eu lembrei de uma dúvida, assim, que eu acho que é muito comum para todo mundo. Que é uma coisa que eu não consegui entender até hoje. Diferença de chopp e de cerveja. Essa é clássica. Essa é clássica? É ótima. Então você tem que explicar pro pessoal que tá em casa. Eu vou ter que te deixar triste em relação a isso, porque entristece as pessoas quando elas sabem. Ah, é? Cerveja e chopp é a mesma coisa. É o mesmo produto? Tudo é cerveja. Absolutamente tudo é cerveja. Chopp é um apelido que a gente deu. Nós, brasileiros? Demos a cerveja que sai da torneira. Porque aí o jeito que é envasado, qual que é a diferença? Antigamente os barris, eu lembro, era até de madeira, né? Que a gente fazia festa e tinha o chopp, era um barril de madeira. Isso influenciava? Influencia completamente, porque depende do estado da madeira, depende de que madeira que você está usando. Inclusive, hoje a gente ainda utiliza de técnicas, né, de maturar cerveja em madeira, justamente para contribuir com alguns aromas que você quer para a cerveja. Mas hoje em dia a gente faz com cervejas específicas, né? Geralmente cervejas escuras, cervejas mais alcoólicas, e aí cervejas com produção limitada, porque também fazer em barril é um processo mais demorado. Então, geralmente são garrafas que coloca como edição limitada, numerada, e aí tem todo um apelo de marketing nisso, né? Na produção mesmo, massa, hoje em dia já não faz mais nos barris, né? Mas tem a tradição das cask ales, por exemplo, que é uma tradição inglesa, né? Então, lá, em alguns bares específicos, é bem fácil você encontrar esse serviço, a cerveja vindo do cask, né, do barril de madeira. Inclusive, a torneira de tirar é diferente, que não tem a pressão do CO2 que a gente utiliza. Então, basicamente, né, a diferença da cerveja que está no barril, basicamente, não tem alguns pontos aí, mas vou tentar deixar isso de forma bem básica. Mas a cerveja que vai para o barril, ela tem processos
passa por processos diferentes que o que está na garrafa ou na lata, por exemplo. Tá. Né? Então, hoje quando a gente fala de cervejas industriais, o chopp também é pasteurizado. Muita gente achava que a cerveja da garrafa é pasteurizada e o chopp não. A maior parte das cervejas industriais são. Brahma não é. Eu tive conhecimento, desculpe te interromper, porque eu fui comprar outro dia para uma festa e aí tem a diferença porque a validade é maior. Um chopp, uma cerveja, né, no barril que foi pasteurizado, né, aquele processo de eliminar micro-organismos no processo, quando ele é pasteurizado, ele tem uma validade maior, um shelf life que chama, né? Isso. 30 dias, se eu não me engano. E alguns chopps que são mais artesanais ou não pasteurizados, você abre o barril e você tem que tomar em 3 dias, 7 dias, se eu não me engano, que é muito curto, né? Isso. É por aí. Mas a pasteurização não define o que é chopp ou o que é cerveja. Não é isso. Não é isso, porque hoje tem cerveja que não é tem cerveja em garrafa que não é pasteurizada, justamente por conta das artesanais, porque nem todo mundo tem equipamento para pasteurizar a cerveja. Ou não quer pasteurizar a cerveja, porque o processo de pasteurização é um choque térmico que você dá na cerveja. E quando você faz isso, você acaba matando... Algumas propriedades são perdidas. Alguns aromas, alguns sabores, né? Então, você fez toda uma receita, você pensou nela para que ela te entregasse uma riqueza sensorial, e quando você pasteuriza, você acaba matando um pouquinho disso. Então, tem cervejeiro que não quer isso também. Aí tem que ver o que você busca. Né? Você não, eu falo... Quem está fabricando, porque deve envolver custo, estocagem, né? Mas é uma decisão mais delicada, porque o consumidor, a pessoa que vai comprar aquele produto, tem que ter também a consciência de que essa garrafa precisa ficar na geladeira. Sim. Ela não pode ficar num ambiente quente ou com muito acesso à luz. Aliás, nenhuma cerveja com muito acesso à luz não é legal, né? Hoje a gente tem vários recursos, Por isso que a garrafa é escura? Não. Por isso que a garrafa é escura, por isso que tinha muito problema com Heineken e com a Sol, que tem a garrafa transparente, mas hoje a gente tem recursos químicos, né? Que, enfim, os ingredientes hoje estão preparados para ficar exposto à luz do sol. Porém, ainda não é o ideal. Mesmo que está preparado, não é ideal deixar exposto no sol. Mas o fato da cerveja industrializada, boa parte das cervejas serem pasteurizadas, elas aguentam mais tempo na prateleira. Então, por isso o chopp, o barril você pega, consome e acabou, né? Não pode ficar por muito tempo. Tem bares hoje que tem a câmara fria, então que o barril fica dentro da câmara fria. Isso também ajuda a ganhar mais tempo de vida. Então, um barril que você deveria consumir em 2, 3 dias, você pode consumir 2 semanas, né? Mas mesmo assim não é um período muito longo. Brahma não é pasteurizada, tá? Brahma não é. Então Por isso que eles falam do chopp mais fresco da Ambev e tudo mais. Outra coisa que tem diferença, chopp e garrafa, né? A cerveja no barril e a cerveja na garrafa. Você usa o CO2 para fazer pressão. O CO2, quando você está inserindo ali, ele não está só fazendo pressão, né? Não é o gás entra, fica na parte de cima da cerveja e só faz pressão. Ele adere, incorpora. Ele tem aderência ao líquido. E isso traz mais carbonatação para a cerveja e mais sensação de leveza para a cerveja. Então, você tem a impressão de que o chopp é mais leve que a cerveja. Outro detalhe. Explica o pessoal o que é carbonatação. Carbonatação é a sensação de bolinhas que você tem ao tomar o líquido. A Coca tem muita carbonatação, então dá pra gente ter uma referência aí. Se você deixa a Coca 2 segundos na ponta da sua língua, ela começa a penicar. Aquela sensação é de algo extremamente carbonatado. A cerveja não chega a ser tanto, mas a gente consegue aí ter uma referência, né? O que mais que eu posso dizer? Bom, eu vou te perguntar. Claro. Uma aula dessa aí, você viu? Você imaginava que o mundo da cerveja fosse tão amplo e complicado? Não, nem fazia ideia. Eu tomava, nem me preocupava. Na garrafa e virar e já estava bom. Eu queria, assim, agora partir para um outro lado. Tá. Né? Que você me contou, nessas conversas que a gente teve antes, que você viajou o mundo, né? Sim. Muitos países trabalhando com cerveja. Qual foram esses países? Que tipo de trabalho você fez fora
que você vai contar pra gente interessante? Eu vou trazer um pouco do começo da história, como que eu comecei essas viagens, né? Bom, me dedicando aí ao mercado de cerveja, eu passei por algumas fases, né? Eu tive loja de cerveja, eu fui gerente de um bar em São Paulo. Então, eu fui passando por diversas experiências, né, como profissional no mercado de cerveja. E fiz, inclusive, a curadoria de conteúdo técnico de um aplicativo da Ambev, falando sobre cerveja, ensinando os funcionários. Foi uma experiência bem legal também. E aí, adquirindo toda essa bagagem, eu fui indicada para participar de uma seleção, né? Estavam atrás de um Beer Hunter, ou uma Beer Huntress. Olha só. Que é caçadora de cerveja, né? Eles estavam... A Wine, eu posso falar marcas, né? Eu tô falando um monte já, né? A Wine vocês devem conhecer. A Wine é o maior clube de assinatura de vinhos do Brasil, né? Uhum. E a Wine tinha a W-Beer. A W-Beer era um site só de cerveja, também com clube de cerveja. Foi o maior clube de cerveja do Brasil. E a Wine tem o caçador de vinho, o Vicente, um beijo pra ele. Tem um caçador de vinho, né? E eles estavam procurando um caçadora de cerveja. E eu fui indicada, passei por um processo seletivo e fui escolhida. Muito bom. Exatamente. Foi, nossa, uma alegria gigantesca. E todo o meu tempo de trabalho lá foi... sem palavras, assim, foi muito bom mesmo. Eu tive a oportunidade de viajar para 13 países, estando como caçadora de cerveja. E aí as viagens aconteceram de diversos pontos, assim. Algumas viagens eu fiz, tipo, decisão de dentro da empresa, da gente ir para algum festival e eu tentar negociar cervejas para a gente trazer para o Brasil. A ideia era essa, caçador de cerveja, buscar marcas ou para colocar no clube da cerveja e entregar para os consumidores finais. O meu trabalho era de encontrar marcas novas do mundo que fizesse sentido a gente trazer para o nosso clube. E, óbvio, dentro disso tinha uma série de desafios, né? Porque tinha as variações de dólar, euro, a gente fazia toda essa compra com 7 meses de antecedência, então existia toda uma régua que eu tinha que respeitar para essa negociação acontecer, enfim. Os preços a gente não pagava bem nas cervejas. Não. Porque a gente precisava fazer acontecer em real, né? Então, além de toda essa caça, eu tinha que ser uma boa negociadora. Eu tinha que convencê-los de que ia ser um bom negócio trazer a cerveja para o Brasil. Foi um trabalho muito legal, porque eu tive a oportunidade de trazer cerveja da Sérvia, da Alemanha, da Inglaterra, da Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá. Não fui em todos esses lugares. Eu ia perguntar isso, se esses países foram os países que você... Na Sérvia, por exemplo, eu não fui, mas eu conheci o cervejeiro em festival que eu fui na Dinamarca. Aí lá fez o contato, conheceu a cerveja. Exatamente, era assim que acontecia. Os festivais que eu ia, as semanas que eu passava de viagem, apesar de parecer, né? Nossa, eu viajava pra tudo, aí você imagina, tá na praia, né? Tá, sei lá, tá em Londres, tá lá na ponte. Não fazia nenhum passeio turístico, realmente não dava tempo. Minha agenda era bem cronometrada, a partir do momento que eu sabia para onde eu ia, eu já começava a entrar em contato com as cervejarias que eu tinha interesse, a gente já deixava reunião marcada, né? Até porque outros importadores de outros lugares do mundo também se favoreciam desses festivais para fazer esses encontros, e as agendas dos cervejeiros também eram bastante concorridas, né? Fora isso, no próprio festival acontecia uma série de eventos com esses cervejeiros, tem os campeonatos, né? Então, eles colocam as cervejas lá. Premiação das cervejas? A premiação. Quando eu falo que eu trabalho como juíza de cerveja, a maior parte desses campeonatos acontecem atrelados a festivais, né? Aqui no Brasil também é assim. E esses campeonatos, eles são importantes para a indústria porque você começa a movimentar em questão de qualidade o produto, né? Vem juízes, não só, tipo, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente tem festival e campeonato, tem juízes do Brasil e do mundo que eles trazem. Então, ajuda a balizar e melhorar o mercado cervejeiro. Então, se uma cervejaria ganha uma premiação com uma cerveja, você está balizando aquele produto. A cerveja daquele estilo tem muita qualidade. Primeiro que, né, é a cervejaria ganhando o status de ter feito um bom produto.
E segundo, porque outras cervejarias passam a comparar, equiparar, né, aquela receita que eles estão fazendo, tentam copiar, né, para que o produto dele seja de tanto qualidade quanto, né? E o Brasil agora também está entrando nessa, né? Eu tive em Santa Catarina outro dia, não cheguei a pegar o festival, mas eu estava ali na região de Blumenau, e Blumenau tem um festival desse, de cerveja, onde Sim. tem muitas micro cervejarias. Inclusive fui num bar lá que tinha uma cerveja, aí ele falou, essa cerveja aqui é premiada, inclusive ela ganhou no ano passado. Acabei provando para conhecer, mas são marcas que não chegam aqui, né? São bem regionais. Sim, tem bastante regional. Então lá ia ter o festival e Santa Catarina é muito forte nisso. Assim como o Sul, né? O Rio Grande do Sul, na parte do vinho. Hoje em dia, Minas também tem cervejarias, né? E isso vem crescendo. As marcas regionais têm uma demais. participação grande no mercado, na participação de vendas também, né? Sim. E eu acho que isso atrapalhou, entre aspas, um pouco também as grandes cervejarias, né? Que eles foram se aglomerando, comprando um monte de empresa e ficaram uma potência comercial muito forte. E aí eu acho que a cervejaria regional, assim como é no meu ramo, né, de sorvete, tem o valor regional, a qualidade, a valorização dessa marca, né? E isso é muito interessante, porque as pessoas que não vão atrás somente do preço, né? Que as grandes indústrias conseguem trabalhar, né? Que a escala é muito volume de fabricação e de venda, mas é a marca regional representada ali, né? Apesar da gente ser o mercado de cerveja artesanal, né, de consumo, ser ainda uma fatia muito pequena, essa fatia pequena já está causando preocupações às industriais, né? Tanto que já tem alguns anos que eles vêm investindo em marcas de artesanais, porque eles entenderam que o consumidor está mudando o formato de consumo dele. E que essa mudança ela não é passageira, né? Pelo contrário, essa fatia pequena ela tende a aumentar, né? Eu acho que quem está ganhando com isso é o consumidor, porque Com certeza, melhorando a hoje qualidade. temos uma qualidade melhor, né? Temos cervejas aí, é lógico, o preço muda, mas é opção para quem quer, né? Consumir uma coisa melhor, você tem opção. Você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você tem opção. Antigamente você não tinha opção. Sim. Era aquela cerveja ou nenhuma, né? Acho que vai fazendo parte da evolução do ser humano. Começa a evoluir, você fala, eu não quero, né, tipo, beber qualquer cerveja, eu começo a partir para uma cerveja melhor, não é? Eu acho que aí preza por mais qualidade e menos quantidade. Exato. Que o brasileiro acredita que tem esse comportamento, né? De tomar muito e às vezes tomava uma cerveja de baixa qualidade, né? Com os ingredientes. Por causa do valor também. Valor também. Outra, uma dúvida aqui, você que era juíza, se por acaso o juiz ficar na dúvida, pode chamar o VAR lá ou não tem? Não tem. Não tem? Não tem o tira-tema. Não. Achei que tomava, tipo, eu tô na dúvida, chama o VAR, ele traz... Não, o que na verdade acontece nas mesas de julgamento é que tem que ter sempre pelo menos 3 juízes. Justamente para acontecer essa conversa, essa troca, né? Porque se houver qualquer dúvida, por exemplo, se eu tiver com alguma dúvida sobre o que eu estou analisando, né? De repente eu senti um aroma e tal, e não tenho muita certeza, então a gente troca essa ideia. E também porque tem rodadas, às vezes, que a decisão ela não é individual, mas conjunta, então sempre tem essa troca. Apesar de todo o estudo que a gente faz, sempre nas mesas tem o guia do BJCP, que é ou o guia do BA, depende qual dos guias que são referência naquele concurso que a gente está julgando, né? Porque tem isso também, tem essa diferença. Mas tudo isso para que a informação, a comunicação, a troca, ela esteja no máximo presente na sua mesa, para que aquele produto seja avaliado corretamente. Muito bem. Pode falar. Não, eu entendi perfeitamente. Entendeu? Você que só entende de... Aí vocês estudam tudo o que vai na cerveja, assim, quando você toma, você faltou um pouco disso, faltou um pouco... Tudo isso leva em consideração para... Sim, na mesa, por exemplo, sempre tem as fichas, né? Hoje em dia, a maior parte dos concursos estão fazendo isso digitalmente. Antes a gente fazia
tudo na unha, mas a internet também está chegando, a digitalização também está chegando nos festivais. Ficha só no bar agora, né? Ficha só no... Abre a conta. Mas você coloca, por exemplo, você descreve as notas do aroma, e aí você descreve tudo que você está sentindo, né? As notas boas e as ruins. Porque às vezes acontece isso. Você também está sentindo o defeito da cerveja. Por isso que tem muita cerveja que a gente descarta. Mas é muito importante você descrever o porquê você está descartando. Porque a intenção do festival não é só premiar as boas, mas para quem fez as cervejas que não ficaram boas, conseguir reverter aquilo, melhorar, ver o que está faltando, o que ele pode fazer para mudar na receita dele ou no processo dele, para ele entender o que ele pode fazer para... Isso é interessante, porque eu imaginava assim, que todo mundo correndo atrás do selo lá, do título de a melhor cerveja. E não é, né? Não. Além desse parecer de ganhou ou perdeu, né, para cerveja premiada, as que perderam vão ser notificadas por quê e o que ela precisa melhorar. E ele pode, inclusive, entrar em contato com o juiz, caso ele queira entender um pouco mais. Exato. Que interessante isso aí, Já né? teve cervejeiro que voltou a conversar comigo para poder entender um pouco mais do que eu tinha escrito e para ele entender o que ele poderia fazer para melhorar a receita dele. E teve cerveja que, tipo, perdeu num ano, no outro conseguiu subir Eu não sei de casos específicos sobre uma cerveja, uma receita, mas tem cervejarias que sim, que não conseguiram premiações no ano e conseguiram excelentes premiações no através desse feedback, né? Exatamente. Eu tenho uma outra dúvida, desculpa, Rodrigo, que cerveja é um assunto... às vezes eu gosto de assistir série, filme, eu fico encafifado, eu sei que tem muito país que é frio, mas tem lugar que eles abrem o armário e tiram uma cerveja. Eu falo, porra, vai tomar uma cerveja quente. É que a gente tem essa referência de Brasil, cerveja, né? gelada. Cerveja trincando. gelada e por termos maior parte do tempo muito calor, né? Apesar de até a Olímpia estar fazendo frio agora, né? Mas é isso, a maior parte do ano, né, é calor. Então, a gente tem essa vontade, necessidade de ter a cerveja gelada, mas o que acontece? Tem muito lugar, por exemplo, na Europa, que não faz tanto calor como aqui. Tem a época do calor, mas não faz tanto. E tem também a questão deles terem acessos a variedades de cerveja, que, de repente, mais alcoólicas, né? E eles entendem que quando você toma uma cerveja numa temperatura ideal e não congelada... você sente mais o sabor dela. Sabores dela. Então, você consegue apreciar melhor aquela cerveja, né? Porque o estupidamente gelada, ele não é uma regra, não existe isso em nenhum livro, né? Ele é um marketing. Isso, aquela imagem para vender, que a gente vê a propaganda na TV. Para matar sua sede. Para matar sua sede, refrescância. E porque o produto Pilsen que a gente consome no Brasil, ele não é feito para você ter uma experiência gastronômica. Ele é feito para você matar sua sede. Então, faz sentido que eles incentivem que você tome estupidamente gelado. Você sabe que esse negócio de temperatura, com o sorvete acontece a mesma coisa. Aqui no Brasil, quando muda o tempo, assim, cai as vendas significativamente. Agora, na Europa, onde é o maior consumo do mundo, né? Tem países frios lá do norte da Europa que consomem, por exemplo, cerca de 30 litros por pessoa por ano. Agora, no Brasil, nós estamos gatinhando. Só toma sorvete porque está querendo refrescar e não como alimento. Então, você acaba tendo aí... a gente tem um espaço para crescer muito grande, né? Sim. E aqui, quando faz um friozinho também, aí esquece da cerveja, aí já vai pro vinho, vai para bebidas quentes, né? Foi muito bom você citar isso, inclusive, porque entre o meio cervejeiro, né, as pessoas que já têm acesso à diversidade de cerveja, existe também a parcela de pessoas que indicam cervejas escuras e alcoólicas só para o frio. E eu sou absolutamente contra isso. Pelo seguinte... O único movimento, vou te interromper, o movimento que teve a Kaiser Bock. Não sei se você lembra. Lembro. Que era cerveja para tomar no inverno. Acho que fizeram isso para ver se o pessoal não esquecia. Eu trouxe uma Doppelbock para você provar. Doppelbock.
Falar nisso, estamos ansiosos aí, hein? Mas eu sou contra isso. Inclusive, uma das vezes no clube de cerveja, eu fiz questão de trazer uma Saison. A Saison é um estilo belga. Ele é conhecido por se tomar temperaturas mais amenas, temperaturas primavera, enfim, calor. Está mais associado com a temperatura mais quente. Mas a Saison que eu trouxe estava escrito na garrafa. Saison feita para apreciar no inverno dinamarquês. Então, foi para quebrar esse paradigma e também porque eu sempre falo o seguinte, quando você... a questão da cerveja, do teor alcoólico, se ela é escura ou se ela é mais clara, ela está mais na experiência que você quer ter no momento do que a ver com a temperatura que está lá fora ou no ambiente onde você está. E com os alimentos que estão relacionados, que você vai consumir, né? Porque pensa, você num dia de trabalho chega exausto de casa, você quer relaxar, você deita na sua poltrona, você muitas vezes abre um whisky. Você espera o inverno para fazer isso? Não, você vai mais em função de relaxar e não da temperatura, né? Exatamente. O whisky é infinitamente mais alcoólico que a cerveja, então não tem nada a ver essa questão. É mais a cerveja. Inclusive, eu sou uma pessoa que gosta de bastante música também, então eu falo cerveja e música tem hora, lugar e humor. Não tem nada a ver com a estação do ano. Verdade. Legal, muito boa explicação aí. Eu tô agora curioso, você falou que você trouxe algumas cervejas pra gente conhecer. Diferentes aí. Você quer falar dos copos primeiro? Fala dos copos que estão aqui expostos. Pode ser. Pode ir. Eu trouxe algumas variedades aí. Tem muito mais estilos de copo. Eu trouxe só alguns mesmo pra gente poder comentar. Bom, vou nesses dois aqui. Esses dois aqui são estilos de pint. Né? Pint, as pessoas com certeza já devem ter escutado falar. É aquele negócio de fazer desenho no computador, não é? Isso. Não é? Não é. O pint, ele é um copo muito conhecido na Inglaterra. E, na verdade, ele nada mais é do que uma unidade de medida. Então, é como se você estivesse pedindo aqui... Me vê 300 ml de cerveja. Me vê um o pint, ele tem 450, eu não lembro os detalhes, mas 450 alguma coisa de ml. Faz tempo que eu não estudo esses detalhes. Me desculpa, gente. Mas... aqui, e também porque eles têm outras medidas, né? Que não são o ml, muitas vezes... esse daqui, especificamente, é de um festival muito específico lá da Inglaterra, que eu tive um enorme prazer de ir e que me deu a verdadeira sensação de que eu estava entrando em todos os livros de história cervejeira que eu tinha entrado, que eu tinha lido. Esse festival chama Great British Beer Festival, é um Winter Festival lá, um festival de inverno, e aconteceu dentro de uma antiga igreja. Foi em Norwich, norte de Londres. É uma cidadezinha bem específica e é muito legal. Vou até abrir um parênteses para contar essa história, então, antes de falar dos copos, mas lá na Inglaterra existe uma mudança em relação à questão religiosa, né? Muita gente está deixando de ser cristão e tudo mais, então muitas igrejas estão vazias e as igrejas estão sendo utilizadas como espaço para outras coisas. Então, eu fui numa igreja, por exemplo, que é um grande brechó. E a festa foi dentro de uma outra antiga igreja. É muito legal, assim, esses detalhes. Tem também a cerveja relacionada aos mosteiros, não tem? Tem, na Bélgica. Principalmente na Bélgica. Que são os... Como chama? Frade? Como que é? Eles são... Os monges. Monges, desculpa. Fabricantes de cerveja. Isso. E eles... Você sabe dessa história? Por que os monges que fazem a cerveja? Sim, porque a cerveja, o processo, a técnica de cerveja, ela está muito atrelada aos monges. Porque antigamente, quem possuía o acesso à educação era a igreja. Sim. Então, muito dos estudos aconteceu dentro das igrejas. A descoberta do lúpulo como propriedade para cerveja, por exemplo, foi uma freira. O lúpulo, ele é responsável pela conservação, né? O lúpulo, ele
contribui com algumas propriedades para a cerveja. Inclusive, pode contribuir com amargor, não Amargor. necessariamente, depende da receita que você está fazendo. Contribui com notas na cerveja. Então, o lúpulo também, assim como a uva, o lúpulo tem terroir. Então, dependendo de onde ele é plantado, se ele é um lúpulo alemão, se ele é um lúpulo inglês, se é um lúpulo americano, enfim, dependendo de onde ele é plantado, ele tem as suas características específicas. Lúpulos alemães são mais herbais, lúpulos ingleses são mais terrosos, lúpulos americanos são mais frutados. E aí depende... Vendo? Hoje existe estudos e plantações de lúpulo no Brasil, né? Antes era uma coisa Importada? de difícil acesso, sempre foi importado, continua sendo importado, mas existem estudos, já existem cervejas produzidas com lúpulo brasileiro. Mas, e voltando Vamos aqui, voltar aos copos, pegando o né? gancho com o Tem copo... meia aqui no Brasil também, da lúpulo. Né? Então... Deixa pra lá. Mas aí, pegando o gancho, inclusive, do lúpulo, muita gente conhece a IPA, só que a maior parte dos brasileiros hoje conhece mais a American IPA, India Pale Ale, né, que é o nome do estilo. Porque os americanos têm essa tendência de pegar a receita de outros lugares e fazer do jeitinho dele, e porque brasileiro gosta de cerveja que traz a sensação de refrescância, e a IPA faz isso, a gente se pegou a IPA como um produto de mais sabor do que a Pilsen, né? Então, por isso que a IPA está sendo bastante vendida. E a IPA, originalmente, ela vem da Inglaterra, que a gente está falando dos pints ingleses, né? Uhum. Originalmente, inclusive... são copos para se tomar uma boa IPA, uma English IPA, né? Esse é o copo criado na versão americana para se tomar uma IPA. É o Spigilo que a gente fala. Ah, que legal. Além dele ser bacana e bonitinho e tudo mais, diz que quando você está bebendo, né? Então, por conta dessa parte aqui que a gente tem embaixo, a cerveja ela dá uma voltinha, assim, né, conforme você dá os goles, e isso ajuda a trazer os aromas novamente. Interessante. Hoje, a maior parte dos copos que a gente vê tem uma questão de marketing, mas também existem lógicas em muitos copos que a gente vê, na questão de se você está tomando uma cerveja que é muito fácil de beber, por exemplo, uma Pilsen, então, geralmente... eles têm bocas menores para que você não beba tão rápido assim, o que é um desafio para o brasileiro, né? Mas existem... Quando a gente está tomando uma belga, por exemplo, as belgas elas são muito conhecidas por serem muito aromáticas, então geralmente tem aquelas taças que elas são mais abertas, então quando você faz o serviço do copo e você leva ao nariz, você tem ali, que a gente fala, o buquê de notas, né? Porque lembra a taça do vinho, essa que você está falando? Lembra a taça do vinho, Essas duas aqui é o formato teco. Ela foi criada por um italiano e muito utilizada hoje. É uma taça coringa. Muita gente utiliza ela para tomar IPA, mas é uma taça coringa para você poder experimentar todo tipo de cerveja. Essa em específico eu trouxe como uma curiosidade aí para mostrar para vocês. Bem bonito esse, hein? Ela foi presente. Aqui no concurso, lá em Blumenau, eu joguei algumas vezes em Blumenau. Já teve lá no festival. E aí eu peguei amizade com o Simão Matia Riva, que tá escrito o nome dele aqui na taça. Quem é ele? Não vai dar para ver, provavelmente, né? Ele foi um dos ganhadores, ele foi o sommelier... Ele ganhou como melhor sommelier do mundo em uma das competições que teve. E eu fiquei amiga dele e no evento ele me presenteou com a taça dele. Só saiu do armário para vir aqui e já volta e ela tranca Exatamente. Agora. Tranca com o cadeado. Você viu, Rodrigo, por que a gente fica bêbado? Por quê? Porque a gente toma num Stanley de 700 ml, a boca desse tamanho, parece um balde. Aí não tem como. Tem que tomar no copinho pequeno. Você viu que tem toda uma explicação. Eu sou patrocinada pela Coleman às vezes, viu? Então, nada de Stanley aqui. Então isso. E a taça? Essa tacinha aqui é a taça de degustação. Uma medida só para degustar. É a taça de degustação mesmo. É nela que a gente faz as degustações. Muito tá? bem. E ela tem uma engenharia por trás... Ela foi feita, taças de vinho de degustação também são assim, então ela tem o tamanho suficiente para você colocar a quantidade de cerveja necessária que você tem para fazer a degustação técnica, que permite o espaço suficiente para os aromas saírem, você conseguir fazer a tua avaliação, enfim. Quando você está fazendo a análise técnica, eu estava comentando, né, dos detalhes do aroma, mas então você
tem a coloração, isso é um detalhe técnico também, a espuma, formação de espuma, como está essa espuma, se ela está com muita bolha, bolhas grandes, bolhas finas, tudo isso tem a ver também com a estrutura da tua cerveja, como está sendo feita, enfim. E aí a gente avalia o aroma, sabor, corpo da cerveja, então se é um corpo leve, se ela é mais encorpada, sensação, se ela está trazendo acidez, se ela é áspera, se ela é mais carbonatada, enfim. Então, tem vários detalhes aí que a gente avalia. E esse outro copinho aqui, por último, é um copinho que Isso é mais familiar pra gente, parece. está sendo bastante usado no mercado pela praticidade nele, né? Porque ele é bonitinho, tamanho, ele é quase uma taça, só que sem a haste, né? Então, está sendo bastante reproduzido pelas marcas aí, principalmente aqui do Brasil. Mas é um copo coringa também, que dá pra gente tomar cervejas mais alcoólicas, dá pra tomar IPA, enfim. Ele responde também, né? Bem a caldeireta. É um copo ótimo pra água também. Também. Você é sabe muito que importante tomar água entre as voltando entre as à minha viagem pro sul lá, eu vi, lá é muito comum, eles se chamam régua de degustação. Então é uma régua mesmo, porque é uma base de madeira e eles colocam vários copinhos pequenos. E aí vem 6, 7 tipos de cerveja que você toma um pouquinho de cada. E é bonito porque ele vai fazendo um degradê, assim, a cerveja é clarinha, vai ficando mais amarela, vai ficando mais laranja, vai ficando até escura. E é um visual, assim, muito bonito. E você tem a oportunidade, com um pouquinho de cada, provar várias cervejas. Porque se você for tomar um pint desse aí, né? Isso. Essa é uma proposta bastante utilizada pelas cervejarias que têm bares, né? Ou pelos bares de cerveja artesanal, justamente para que a pessoa que está conhecendo ou que quer conhecer as cervejas daquela marca, né? Ela possa se familiarizar, né? Tem o acesso a todas ali, né? Antes de tomar a decisão de qual copo vai beber, ela pode ali degustar, ver qual que agrada mais o gosto dela, enfim. Muito bem. Já tomou cerveja por metro? Já. Você não sabia dessa, né? Não, essa daí é de onde que tem naquele... Já participei de um concurso, já. Oktoberfest? Né? Oktoberfest que tinha cerveja de metro. É 1 metro de cerveja aí pra gente aqui, ó. Tem pinga de metro. Teve uma vez que eu me enfiei numa brincadeira dessa, foi divertido. Mas não quer mais também. Nunca mais. Tá jóia. Você quer pegar cervejas pra gente dar uma olhada aí? Você falar das cervejas agora. Sim. E depois quero que você fale também de uma bebida que você trouxe aí, que é muito interessante. Pode pegar ali. Uma curiosidade, né? Um extra. Isso. O que é essa bebida que você trouxe aí? Vira pra câmera lá pra gente ver. Mostrar. Opa. Vamos lá. Esse aqui é o Moonshine. Moonshine. Ele é um whisky, tá? E pra quem não sabe, tem 2 curiosidades aí. O whisky, antes de ser... Posso ir falando? Pode falar. Tem 2 curiosidades aí. O whisky, antes de ser whisky, ele é cerveja. Então, você primeiro faz uma cerveja e aí você prepara essa base para ser destilada, né? Então, todo whisky, antes de ser whisky, é cerveja. E pouca gente conhece o whisky nessa coloração. Que a referência é o amarelo, né? E o whisky, ele, antes de ser amarelo, ele é assim. Que legal. Esse é o whisky puro. O que dá a coloração? É o barril que ele fica armazenado? É o barril que ele fica armazenado. E por isso que tem whisky de diferentes colorações. Mas não tem um whisky que já é amarelo antes de pôr o barril? Não tem? Não tem. Nossa, eu não sabia disso. Não interessante. Tem. O whisky, e isso é um produto que forma, tradicionalmente dá Esse onde? É o Moonshine. Um Moonshine feito por uma cervejaria brasileira. O Moonshine é um produto que está sendo resgatado mundo afora, e inclusive aqui no Brasil. Porque ele tem muita proximidade com essa questão do artesanal, do resgate às receitas. O vidro é bonito, achei legal a garrafa aí. Sim. E bebe assim já. Bebe assim, exato. E você pode fazer drinks com ele também. Que legal. Agora... Só uma curiosidade. O Moonshine é por conta... Ele foi feito, né? A receita, ela apareceu durante os 13 anos de lei seca nos Estados Unidos. E Moonshine é porque ele era feito sobre a luz da lua, né? Era um produto feito escondido, né? Então, speakeasy também, os bares speakeasies, eles fizeram sucesso justamente nessa época. Que eram bares que eram conhecidos só de boca a boca, né? É daí que vem essa determinação da palavra speakeasy, né? Que
se for traduzir literalmente, falar fácil, enfim, mas Boca a boca. eram bares que ficavam conhecidos boca a boca. Hoje em dia tem bares assim em São Paulo. Uhum. Eu acho que muito legal o conceito, inclusive. Mas naquela época, porque era extremamente proibido ter bares, consumo de bebida alcoólica. E aí, como não podia ter fábricas de produção de bebida alcoólica, tinha quem produzia bebidas de forma extremamente artesanal. E o moonshine era um desses produtos. E aí conseguiam consumir, Né? mesmo com essa proibição. Exatamente. Tá A gente joia. sempre dá um jeitinho, né? Bom, você pode falar que cerveja Sim. que você trouxe aqui? Que são todas É, diferentes. eu Nunca vi nenhuma dessas eu aqui trouxe- na prateleira do mercado. Nem deve ter, claro. Ah, deve ter alguns mercados, mas realmente, aqui em Olímpia realmente não tem. Vamos lá, eu trouxe alguns produtos, ambos são de clientes meus. Quando a gente mostra de perto a imagem, né? Mas só vira para a câmera ali. Naquela? O que é essa? Não, pode ser aquela. Pode ser Eu aquela. trouxe uma Fala IPA rapidamente clássica, né? Porque não podia faltar no repertório aqui. Mas essa daqui é da Everbrew, junto com a Tactical, que é uma cervejaria de Orlando, nos Estados Unidos. Eles fizeram essa Americana colaborativa. É Uhum. bastante comum no mercado de cerveja ter colaborativas. Aqui tem outra, essa daqui também é entre duas brasileiras, mas Uhum. acontece bastante essas collabs entre cervejarias do Brasil com outras cervejarias do mundo. Essa daqui é uma Doppelbock. A gente vai abrir, é uma cerveja de coloração marrom. Tem notas de chocolate, nozes, ela é um pouquinho mais alcoólica, a gente deixa essa por último. E eu não quis trazer uma tão tradicional, mais perto da nossa tradicional. Essa aqui é uma Bohemia Pilsner, a gente pode, inclusive, começar degustando ela. Uhum. Bohemia Pilsner tem curiosidade histórica por trás dela também. Na verdade, a Pilsen, o nome Pilsen que a gente conhece é por conta, né, de Pilsen, na República Tcheca, que é a cidade de Pilsen, né? Uhum. Foi lá que nasceu a primeira Pilsen. Vocês devem já ter ouvido falar Pilsner Urquell. Foi a primeira Pilsen do mundo, mas a Pilsner Urquell, ela tá mais para uma Heineken do que a Pilsen como a gente conhece. Um pouco mais amarga. A nossa Pilsen aqui, apesar da gente denominá-la Pilsen, né, que essa denominação só no Brasil a gente usa, não existe outro lugar no mundo que denomina assim, a receita dela é uma American Lager, ou American Light Lager. Essa é a receita dela. Tá? Porque na originalidade ela é um pouco mais amarga, um pouco mais Ela encorpada. mas o amargor é leve, mas aparece. Você tem notas do lúpulo, na nossa Pilsen a gente não tem, né? Então, ela tem uma suave diferença aí. A Bohemia, e aí a gente está falando da Czech Pilsner, a Bohemia Pilsner, ela é mais próxima da nossa Pilsen, porque as notas dela puxam mais para o malte. O malte, curiosidade também legal de falar, Pode falar. o malte, para quem não sabe, porque que a gente fala hoje de cerveja 100% malte, né? Puro Puro malte. malte, etc. Muita gente me questiona sobre o que é isso. O malte, ele é um pós-produto. Então, você tem o grão de cevada, por exemplo. Você germina o grão de cevada. Sabe igual a gente fazia com o feijãozinho no algodão? A gente germina o grão de cevada e ele passa para o processo de secagem e torra. E aí que vem grãos menos torrados ou mais torrados e você faz uma cerveja preta ou uma cerveja clara. Isso vai depender da torra do grão. Então, quando ele passa por esse processo, ele se torna malte. Quando você... E o que acontece? Você precisa desses grãos para fazer a cerveja. Entre outros ingredientes? Não os ingredientes. Entre o que o grão fornece para a gente, entre uma das coisas que o grão fornece para a gente, é o açúcar, que a gente precisa. O açúcar para fermentar a cerveja. Uhum. E existem outros recursos para usar esse açúcar que não só vindo do grão. Você pode usar, às vezes, o açúcar do milho ou o açúcar do arroz, que é mais barato que o grão de cevada. Então, tem cerveja que você não usa só o grão, e aí ela não é 100% puro malte. Por isso que se torna mais barata. Por isso que dá para fazer mais barata, etc. Então, uma cerveja 100% puro malte quer dizer que ela só teve grãos naquela receita. Muito é apenas bom. isso. Legal. E essa tem um nome simpático. La Piscadella de Cotton Albiu. E parece que tem o nome ali embaixo.
Juan Caloto. Ah, Juan Caloto é o nome pois- da cervejaria. Essa também é uma colaborativa junto É com a minha. Tank. Se A quiser. Tank, a cervejaria Tank é uma cervejaria que abriu, não lembro se tem um ano já, mas é bem recente em São Paulo. E eles fizeram essa colaborativa. Essa daqui é bem interessante também, porque entra naquelas cervejas que a gente fala que não, para quem está acostumado com a Pilsen, diz que não parece cerveja. É uma Brut Fruited Sour. Então, é uma cerveja ácida. Eu não vi a cor dela ainda, mas se eu não me engano, ela é rosada, vamos ver. E o Brut é porque ela realmente se parece com espumante. muito É bem bem. diferente. Muito diferente. Então, a gente podia, né, ver as cervejas que você trouxe. Você fala um pouco delas, mostrar a Sim. diferença, coloração. Vamos só dar uma ajeitadinha nessa mesa, né? Yes. Podia tirar esses copos daqui para a gente ganhar um pouco mais de espaço. Por favor. Ah, esse aqui eu não posso nem brincar. Esse aqui eu vou deixar, que é o do... Como chama? Simon Mathieu. Simão Matias. Vou deixar aqui do lado. E aí, pegar os copos tradicionais que a gente está acostumado aí. E tem uma marca, mas não tem problema. A gente vira. Também não tem problema nenhum falar. Podemos pôr aqui? Pode. Vamos lá. Você fica à vontade aí. Você que é a sommelier. Vamos começar pela mais leve. Isso. A gente mostra a diferença, a cor, né? Esse barulhinho. Esse é o melhor. Faz Ah, parte às da vezes- experiência. Eu lembrei de um também. negócio, que eu não sei se eu tô errado ou se eu tô certo, mas eu prefiro cerveja de garrafa de vidro do que cerveja em lata. Tem diferença? Ou na Tem. fabricação, ou na composição dessa cerveja? Não, a diferença, na verdade, como eu disse, é tudo cerveja. Você faz num tanque e distribui. Parte vai para o barril, parte vai para a garrafa, parte vai para a lata. Tá. Mas dá diferença. Você já tomou coca na garrafa de vidro, garrafa de Então, plástico? não fala que é melhor que tenha garrafa de vidro, garrafinha. É porque onde está armazenado e Não como pode é pôr. armazenado faz a diferença. Viu? Colocar uma Você cerveja não em quer cada. pôr um em cada? Ah, ok. Troca. Alright. Troca o copo aqui. Yes. Tem mais. É que eu achei que... Não, depois a gente mostra outra, né? E dá... Ô, Taiga, você conheceu o baixinho da Kaiser? Só pra saber o... Cara, Esse é famoso, hein? Pior que eu acho que eu já vi ele num festival. Sem brincadeira, eu não lembro, mas eu não interagi com ele, né? Senão lembraria mais. Posso ir tirando esse aqui? Por favor. Por favor. Aí põe. Olha que bonita essa. Bom, e diferente também, né? Ela é rosa, parece. Sim. Nossa, bonita. Pode pôr na geladeira, inclusive. E essa é bem marrom, bem escura. Percebe Sei a se o público diferença na formação de espuma entre Espuma, elas? né? E elas estão todas na mesma temperatura. As espumas não têm a ver só com temperatura, ela tem a ver com a receita da cerveja também. Olha. A sour, ela nunca vai produzir muita espuma, justamente porque ela não tem estrutura na receita dela suficiente para suportar uma espuma como essa. Essa daqui, a Bock, Doppel Bock no caso, ela tem ingredientes que favorecem a formação de uma espuma grossa. E não tem nada a ver com o gás, com o CO2 lá que é Tem a injetado. ver também, mas Também. o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que muita gente espera que toda cerveja tenha muita espuma. E não é E isso. e já vi, inclusive, cliente no bar reclamar de algum estilo porque ele veio com pouco, de alguma cerveja porque veio com pouca espuma, mas às vezes é estilo que não forma muita espuma. Eu usava o termo, a cerveja tá choca, né? E que falava e que não ela tem a perdeu ver com o gás. isso. Por exemplo, essa daqui, muitos achariam que ela tá choca e não tá. É do estilo dela, ela não forma muita espuma mesmo. Bom, agora fica à vontade, né? Não sei se o público que está aí em casa sabe, né? O YouTube não permite que a gente faça a degustação. Degustação aqui de fato, ao vivo. No vídeo, porque eu acredito que deve ser por estimular Uhum. bebidas alcoólicas, então a gente não vai fazer isso
no A vídeo. gente vai fazer nos bastidores. Nós vamos jogar na pia agora, daqui a pouco, né? Fica só o brinde. Isso. Vamos fazer o brinde. Um prazer Saúde, enorme, né? viu? E um brinde para desejar, né? Sucesso, agradecer você estar aqui presente, falando tanta informação importante que o pessoal de casa vai gostar. E eu acredito que agregou demais para o canal aqui, ter trazido você para falar dessa cerveja, da história, da tua profissão. E uma surpresa para muita gente, acredito, saber que Olímpia tem uma pessoa que saiu daqui e tem um currículo, uma formação tão específica e tão ampla igual a tua. Você está de parabéns. Muito obrigada. Queria realmente te agradecer por estar aqui e por estar passando esse conhecimento que a gente nem imaginava, né? Eu soube de você por outras pessoas, né? Que agora vai acontecer bastante isso. Até peço pro pessoal que assiste, comenta mesmo, sugere alguém. Eu pretendia, sabe? Gente que sabe fazer alguma coisa diferente, gente que sabe fazer uma comida diferente, que sabe tocar um instrumento fora da caixinha aí, né? Traz as ideias que a gente vai analisar. Tem uma lista enorme, que é muita gente boa em Olímpia, né? Sim, tem. Então, vamos ter que ir fazendo por prioridade, na fila. Mas eu fiquei muito satisfeito e muito contente de te conhecer pessoalmente e saber tanta coisa legal sobre cerveja, não é? Eu queria dizer, Thay, que eu fico triste porque agora eu não vou conseguir beber qualquer cerveja. Toda vez que eu tiver cerveja que não seja de um padrão Taiga, né, de procedência, eu não vou comprar. Agora você faz no churrasco, você fica olhando lá, se está formando bolha, se tem espuma, que cor que é, se tem amargor, faz Ela falou, análise. essa cerveja tá show. Fala, não. Ela não tem estrutura para suportar uma espuma dessa. Agora você tá... Aí. Você viu? Aproveita, bem. fala pro pessoal do canal, se inscrever. Vamos lembrar. Gente, por favor, ajude essas duas famílias, tá? Se inscreva no nosso canal, o canal Além das Águas, né? Histórias vão além das águas. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, enche o saco no grupo da família que eu fico postando essas coisas desnecessárias. Bom dia de tia toda hora. Bom dia no seu... Manda o link do canal, ajuda a gente. Isso aí, muito bem. Ô, Taiga, além de te agradecer, quero deixar aberto o microfone para você fazer um agradecimento, lembrar de alguém, enfim, é o espaço para você falar agora para o público lá. Poxa, na verdade, eu estou aqui quase sem palavras para dizer o quão agradecida eu estou de ter sido considerada, né? Porque quando você citou, estou chamando personalidades de Olímpia, eu falei, nossa, que título, né? Que peso. Mas me sinto muito honrada, de verdade, de estar aqui. É um projeto que eu achei muito legal. Olímpia realmente tem muita gente criativa, próspera, né? Com muita história bacana. Eu acabei nem comentando tanto dos detalhes da minha história, né? Mas eu tenho um carinho enorme por essa cidade. Ainda dá tempo, pode fazer. Eu realmente tenho um carinho enorme por essa cidade. Eu voltava muito pouco, né? Desde que eu me mudei daqui. Mas recentemente eu voltei a morar aqui. Agora você está morando em Olímpia. Sim, vim buscar um pouco de... Vim tentar desacelerar minha vida. Você sabe que tem muita gente voltando para Olímpia, porque antes saía porque não tinha oportunidade, né? Acabava fazendo faculdade, ia trabalhar. E hoje tem muitos colegas, amigos que foram e depois de um tempo estão buscando isso, qualidade de vida, tem oportunidade para trabalhar. E hoje também facilitou porque com a internet, com as ferramentas que a gente pode trabalhar de qualquer lugar, depende da profissão. Então você tem uma agência, você pode escrever para um jornal, igual você tem... você tinha programa de rádio, tudo você consegue fazer à distância, né? Sim. E aí, pontualmente, quer viajar, vai fazer o trabalho e volta. É isso que tem acontecido. Isso. Eu tenho viagens pontuais, né? Eu continuo precisando, eventualmente, sair daqui, mas tem sido legal voltar a fincar raízes aqui na cidade. Que legal, bom demais saber isso. Sim. E um dia a gente marca aí para realmente tomar e falar de cerveja. Ah, por favor. Que aqui a gente não pode, né? Mas legal. Mais algum recado? Quer falar de alguém importante aí da sua vida? Ou de Olímpia que você guarda no coração? Ou de lugares que você guarda aí? Pode falar.
Ah, nossa, agora você me pegou de surpresa, hein? Algum bar que você quer mandar um abraço, né? Poxa, João Os- Donaire, Ah, o Serginho o veio aqui. famoso. O Serginho, Olha, Sérgio então Sandro, tá, ele eu veio tenho. aqui, só falou, mandou um abraço para todos Só os nome bares. de bar. Agora, Não, você o então é João Donaire. Donaire é meu bar preferido. Mas é é meu legal boteco lá. preferido em Legal. Olímpia. Um E, abraço pro João Donaire. desde sempre, minha família adora. Meu irmão, meu irmão adora ir lá. E eu tenho uma história legal para contar de lá. Para fechar o programa. Nessas idas e vindas, né, para Olímpia, porque às vezes eu vinha passar feriado, encontrar família, vinha poucas vezes, mas muitas das vezes que eu vinha, a gente parava no Donaire, né? Teve uma das vezes que eu... Tem dois causos, na verdade. Uma das vezes que eu liguei pro meu irmão, falei, tô chegando em Olímpia, né? Ele, tô no Donaire. Eu falei, eu vou pra ele. Ele falou, só tem homem. Eu falei, pois vai ter uma mulher agora. E aí eu fui. Faço questão de contar essa história, porque para incentivar as mulheres de Olímpia que gostam de sair, muitas vezes não saem por vergonha de alguma coisa. Parem com isso, meninas. E uma outra vez que eu fui lá, antes dele fazer a reforma toda, já tem um bom tempo isso, essa história. Você ia antes da reforma. Antes da reforma. Antes dele fazer a reforma toda, nem tinha banheiro para mulheres lá. Agora tá uma estrutura melhor, né? Teve uma vez que eu fui, que eu atravessei o bar, assim, cheguei no balcão. Aí eu falei assim, ô Donaire, me arruma um guardanapo. Eu não, na verdade, eu não lembro se essa conversa foi com o Donaire, quem estava atrás do balcão, mas a questão foi, eu cheguei lá e falei, me arruma um guardanapo. E a pessoa me respondeu assim, olha, moça, tem até um feto aqui atrás desse balcão, mas guardanapo não tem, não. História de bar. Histórias de acredite boteco. se quiser. E é isso. Não tem. E o Donário é um bar bem frequentado por mulheres hoje também, né? Tem Sim, também, famílias. Família. Sim. Eu É, gosto. família. Ele é um querido demais. Demais, adoro lá. E eu lembrei de uma história também. Você pensa que é só ela que é apaixonada por cerveja da família? O Bidu, que eu falei no começo daqui do bate-papo, ele fabrica a cerveja dele. Beerdu, a cerveja. E aí, numa dessas, eu lembrei porque ele me entregou lá no João Donaire a cerveja. Eu falei, eu vejo na rede social, você faz, toma a cerveja, quando que eu vou provar? Ele vai falar, eu vou para Olímpia, aí eu te levo. Aí ele me entregou lá no João Donaire, foi legal. Tem um pouquinho... Meu irmão tem um pouquinho de culpa do fato de eu ter começado a gostar de cerveja. Mas foi por conta de mim que ele foi estudar cerveja. E ele foi se interessar e hoje faz como hobby, né? Exato. Ele faz a cerveja, mas ele faz em pequena quantidade, em casa, Ele né? só distribui entre os amigos. Só. Mais por hobby e para passar tempo, Mas tá né? indo muito bem. Tá? Tá. E é boa a cerveja. Ele é dedicado. Então Uma tá, galera Joia. que Grande eu- abraço, Bidu, aí, viu? Tem uma galera boa aqui fabricando também, né? Tem bastante gente ali Dona Chica, interessada. do Gutierrez, lá ali, Chica Beer. Mas é tudo, né, para É, consumo próprio. Tudo fala assim, consumo né? próprio, É, assim, Mas já né? estão dando nome, já, né? Já. Mas você viu que legal? Cria o Tem, nome, daqui a pouco, sim. numa brincadeira, aí sai um negócio maior. Um abraço, É. Gutierrez. Isso aí. Então tá Legal. joia. Ficamos por aqui. Sim. Tá? Muito obrigado Obrigada mais uma demais. vez por ter vindo participar e que você tenha muito sucesso aí, continue se desenvolvendo cada vez mais e possa talvez até voltar, trazer mais novidades do mercado cervejeiro aqui no Brasil. Legal. Muito obrigada. Tá bom? Mesmo. Foi um prazer. Muito Foi obrigado. Bom demais. Yes. Galera, então é isso aí. Saúde. Entra lá, se inscreva, curte se você gostou do vídeo. Obrigado por quem ficou assistindo aí até agora. E fiquem ligados, porque daqui a pouco tem mais episódios. A gente vai soltando um por semana, toda sexta-feira. No final da tarde a gente vai estar soltando, não sei o horário exatamente. Então, um por semana. Acompanhem e vão aí curtindo para divulgar o canal.